Vamos para a nossa entrevista do dia, conversar com Fernando Zetouni Marroco, que é planejador financeiro pela Planeja. Vamos falar de renda fixa e renda variável. Fernando, muito bom dia, bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre as oportunidades, né? Tendo esse cenário macro do mercado. A gente viu o Ibovespa se valorizando muito, ganhou quase 20 mil pontos desde o começo de janeiro, começou na casa dos 160 mil, foi para quase 180 mil. Ao mesmo tempo, a gente ainda vê uma taxa de juros muito alta no Brasil, mas já com a expectativa de que a Selic se reduza ao longo desse ano, 2,5 pontos percentuais nas estimativas do mercado. Qual deve ser a cabeça do investidor? E mesmo daquele pequeno investidor, sobrar um pouquinho no final do mês, como é que a gente distribui esse nosso suado dinheirinho? Bom dia. Bom dia, Amanda, tudo bem? Obrigado aí pela participação. Eh, Olha, eu acho que assim, a bolsa ela teve de fato, né, uma valorização muito grande do ano passado para cá, mas uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que a bolsa ela subiu tudo isso, não necessariamente porque, eh, o Brasil está indo muito bem, e sim, por conta de um efeito cascata da desvalorização do dólar, né, ao longo do ano passado. Isso, por conta de um efeito cascata, faz com que a nossa bolsa se valorize, né. E esse ano é um ano eleitoral, então é um ano conhecido por ter bastante volatilidade, ou seja, o sobe e desce, né, da bolsa vai ser mais intenso. Então, como a bolsa já subiu bastante, a gente está entrando num ano eleitoral, talvez agora não seja o melhor momento para o investidor entrar em bolsa, tá? Entendi. E aí, na renda fixa, por outro lado, a gente continua tendo boas oportunidades. Até quando a gente pensa em bolsa, o que justifica grande parte dessa valorização é o capital estrangeiro. Tem muito mais hábito de aderir à bolsa do que o público brasileiro. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, sobre essa cultura ou não de entrar, de participar do mercado de renda variável no Brasil. Agora, quero puxar um pouquinho para a renda fixa, para você nos falar um pouco das oportunidades e tendo como pano de fundo essa crise que aconteceu agora com o Master. Teve muita gente que tinha seu dinheiro ali, por exemplo, aplicado em CDB. Quem tinha até 250 mil reais está coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Quem tinha mais do que isso pode ter tido um prejuízo. Então, a gente tem que ficar de olho no quê? Quais são as boas oportunidades de renda fixa e que ressalvas, que alertas você faria para o consumidor, para o investidor? Bom, vamos lá. Eu acho que antes de falar disso, a gente precisa entender um pouco melhor o que está acontecendo ao redor do mundo, né? Até o dia 30 de dezembro, havia uma forma de ler mercado, né? A gente estava fazendo alocações ali para mais longo prazo, afinal as taxas de renda fixa estão bem altas, então a gente estava comprando muita coisa para longo prazo, porque a gente quer manter essas taxas altas pelo maior tempo possível nos portfólios, né. Só que do dia 31 de dezembro para cá, as coisas mudaram bastante. Eh, já é de algum tempo que a gente ouve, né, que Estados Unidos e China estão numa rota de colisão, né. E quando a gente pega alguns especialistas de geopolítica, eles dizem que talvez o ponto que seja um gatilho para um conflito entre esses 2 países seja a a tentativa da China, de ocupar Taiwan, né, de reconquistar o território de Taiwan. Por quê? Taiwan tem uma posição geográfica muito estratégica, né? É uma ilha que fecha a costa sudeste ali da China, então ocupar aquela área faz com que a China controle toda aquela região marítima, né? E torna mais difícil a chegada na China pelo mar. Mas talvez esse seja um dos pontos, é muito importante, mas é talvez um dos menos importantes. Aonde que está o maior problema?
Taiwan abriga as principais empresas fornecedoras de microchips para inteligência artificial, por exemplo, nos Estados Unidos. Nvidia, Apple, enfim. Então, os Estados Unidos não vai correr o risco de deixar a China ocupar Taiwan e eventualmente perder o fornecimento, né, desses chips. E a gente sabe que construir uma empresa que fabrica chip não é algo simples assim, né? Você não consegue fazer isso de uma hora para outra. Então, é dito que a tentativa da China de reconquistar Taiwan pode ser o ponto de virada, né, o gatilho para iniciar um conflito entre Estados Unidos e China. A gente sabe que um conflito entre esses dois países dificilmente ficará apenas entre esses dois países, né? A gente provavelmente vai ter a participação de outros países nesse conflito. Bom, e por que eu falei que do dia 31 de dezembro para cá as coisas mudaram muito? Porque no dia 31 de dezembro, o Xi Jinping, num evento de virada de ano, disse que a população de Taiwan e da China estão ligados pelo sangue e que a reunificação da China com Taiwan é algo imparável, né? E, em paralelo a isso, a inteligência dos Estados Unidos já estimava que a China tentaria fazer essa reconquista de Taiwan até 2027. Agora, E Fernando, agora o Xi puxando Jinping, mais de para cá, fato, só porque a gente tem pouco tempo, mas o que isso afeta? As decisões que você tem que tomar sobre investimento, né? Na renda fixa, que boas perfeito. oportunidades ainda tem em 2026, considerando que a gente deve ter um processo de queda de juros nos Estados Unidos, começar no Brasil. Como é que o investidor deve se blindar para ter a maior rentabilidade possível? É que em casos de conflitos de larga escala, a gente tem que tomar cuidado porque os movimentos econômicos eles são muito agressivos, né? Então, hoje em dia, eu penso que o ideal seria as pessoas rodarem com mais liquidez, né, para navegar leve em um cenário mais caótico. Ah, alocação na renda fixa até para uns 2 anos de vencimento, evitar alongar demais, né, essas alocações e eventualmente formar uma posição em ouro, né? Putz, mas eu já tenho, por exemplo, uma renda fixa contratada para longo prazo. Se essa renda fixa tiver atrelada ao IPCA, tranquilo, não tem problema, né? Mas evitar, por exemplo, ativos pré-fixados para longo prazo, por exemplo. Uhum, entendi. Por exemplo, e para a Bolsa? Você acha, até a gente ouviu ontem um especialista também falando de Bolsa, quando a pessoa olha e fala assim, nossa, o Ibovespa está bombando, está acumulando vários recordes, máximas históricas, é a hora de entrar ou você aconselha quem não investiu seu dinheiro ainda a esperar uma correção, não é hora de correr esse risco? Agora eu tomaria um pouco bem mais cuidado para entrar em bolsa, afinal ela já subiu pra caramba aí no último ano. De novo, a gente vai entrar num ano eleitoral em que a bolsa naturalmente ela fica super, bem mais agressiva, né, bem mais volátil. Então, assim, se for entrar com um percentual bem pequeno. Então, eu quero ter até tantos reais de exposição total na bolsa. Então, entra com 30% disso, né? Ou então, entra, mas faz um hedge dessa posição, né? Compra uma put, que é como se fosse um seguro contra quedas, né, na bolsa, mas eu evitaria entrar em bolsa agora. Eu esperaria essa volatilidade, né, das eleições aparecer, a bolsa cair um pouco para poder entrar com mais tranquilidade e, eh, e eu ficaria em setores mais naturalmente conservadores, como setores financeiros, setores de utilities, né, como energia Uhum. elétrica, enfim.
Quando você pensa no patrimônio, né, de uma pessoa e no investimento de longo prazo, mirando a aposentadoria, como é que deve ser a construção desse portfólio? Quantos por cento do salário investir por mês e como distribuir entre renda fixa e variável? O máximo que você puder, né, poupar, do seu salário, é sempre melhor, né, desde que, isso não afete a sua qualidade de vida. Então, pô, o ideal é você, acumular o patrimônio sem deixar sua vida triste, né, ter esse equilíbrio. Dito isso, para quem está começando, o ideal é ficar, mais exposto em renda fixa, e ter uma exposição, se quiser, bem pequena em renda variável, iniciando ali talvez com 2%, 3% do portfólio. Por Uhum, quê? Ah, a gente sabe, né, a bolsa ela varia para cima e para baixo. Se a pessoa ela não está habituada com isso, imagina ela com 10% da carteira, 20% da carteira chacoalhando para cima e para baixo. Aquilo ali se torna, um terror psicológico, né. uhum. Então o ideal é entrar com um valor pequenininho, 2, 3%, no máximo 5 ali, para quem está começando.